No meu podcast de hoje, vamos entrevistar o empresário Alex de Castro, o cara que acreditou nesse projeto quando nós apresentamos para ele logo no início. Ainda tinha só a ideia, diz: Alex, eu vou montar um podcast. E aí ele disse: eu sou parceiro. Lembra desse momento? Tomamos um cafezinho. Como é que tá, Alex? Tudo bem? Tô tranquilo. Sim, lembro bem da proposta, né? É. E a gente embarcou. Isso aí, Fomos que legal. Um dos primeiros a embarcar na ideia, um dos primeiros, né? Isso aí, foi o primeiro, né? Tinha a sala, né? O Diogo diz: pode escolher a sala lá. E aí eu logo te liguei e olha, vamos ser parceiros. E logo em seguida foi a Tendência, a Cadeirode, né? Só empresas legais assim que permanecem conosco aqui. Muito bom. Alex, deixa eu conhecer um pouco da tua história, né? Eletrocel, né? O Alex Eletrocel que a gente conhece, mas tem um outro nome aí, o Alex de Castro, né? Que é dono da Eletrocel, que acaba se confundindo porque faz muito tempo já de loja. Quantos anos tem a loja, Eletrocel? A Eletrocel foi fundada em fevereiro de 2001, né? Então dá para calcular. Estamos em 25 para 24 anos agora. 24 anos de história. É. Sempre trabalhou com isso, não? Sempre fui metido em vender, fazer escambo, essas coisas todas de gurizado. Acho que é do sangue mesmo. Mas eu comecei mesmo minha vida profissional na Brasilata. Tenho bastante orgulho de falar que lá fui como é que se fala? Fui polido, aprendendo as coisas da vida, o meu primeiro emprego de verdade. Então, eu trabalhei como estagiário na prefeitura de Lajeado, quando tinha 16, 17 anos, trabalhei 2 anos. E daí eu saí da prefeitura para trabalhar na Brasilata, onde trabalhei lá de boy, de qualquer coisa que tinha para fazer nesse escritório. Trabalhei. Fazia de tudo. Isso, durante 4 anos eu fiquei lá e foram um grande aprendizado e questão administrativas, saber, né, obedecer ordens, aquelas coisas de guria. Sim. Ainda, né? Grandes pessoas que me incentivaram, cumprir horário, saber o umas metas para cumprir e coisas para se criar, coisas muito interessantes. Então, eu sempre, quando vou falar alguma coisa sobre vida profissional, eu sempre cito a Brasilata, porque eu tenho que dar graças a Deus a muitas pessoas que estiveram lá. Cito aqui Gelson Damer, o Tuma, que era o nosso gerente geral, né? A Sioneli, que já é falecida, que é aqui de Lajeado, morador do Aldo Parque ali, que foi também a minha gerente lá há muitos anos, e várias outras pessoas e amigos que eu tenho até hoje. E dali se partiu para a vida, né, empresarial. E se aprendeu muito ali. Eu sempre falo, a gente não vai perceber isso anos depois, né? Uhum. Tudo aquela base que a gente teve ali de cobrança, de aprendizado administrativo, de como pensar as coisas, que se aprendeu ali, por mais simples que era as minhas tarefas lá dentro, eram, na verdade, complexas para a minha idade, né? E foram muito importantes. Então, sempre desenvolvendo, né? Acaba desenvolvendo muito, né? Bom, depois da Brasilata, daí tu já eu comecei a trabalhar negócio próprio, comecei a vender, buscar coisas e vender, e pegar em Porto Alegre, fazer um monte de coisa. E nesse meio tempo eu tive uma locadora também. Locadora uma de vídeo? Uma videolocadora, isso. Foi um tempo das locadoras. Eu tive uma locadora durante 2 anos. E depois eu fui partindo então para trabalhar com venda de celular. E chegou um certo momento que eu vi que o mercado era promissor. Mas não tão promissor como é agora, né? Que todo mundo tem seu celular há 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, o celular ainda era uma novidade, não tinha tantas características como tem agora, que é praticamente um computador de mão, né? Sim. O celular na tua época, então, quando iniciou, era para fazer ligações. O que a gente menos faz hoje, é isso? Na verdade, a gente gostava mais de receber, né? Porque para fazer era muito caro. Os primeiros celulares aqui da região foram sorteados na CIL, né? Se eu não me engano, no ano de 94 para 95. Tu deixava o teu nome lá numa lista e a então CRT, né, sorteava os números, sorteava o nome das pessoas, porque não era para todo mundo, né? Era uma coisa muito... Sim, quem tinha celular era não tinha, digamos, e o valor também era os valores eram altos, né? Não tinha, digamos, a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de pessoas que queriam ter o celular. Então isso se tornou uma loteria, era tipo uma loteria, você fazia um sorteio e tu pegava o número, né? Eu me lembro que o meu primeiro número terminava com 995, que muita gente tem até hoje. Sim. 99995, tá? Tinha o 94, então foram os primeiros números ali que começavam a conhecer. Era da CRT, logo depois transformou em Telefônica, que depois veio a ser a Vivo, né? Mas era assim, era uma coisa muito restrita.
Tinha uma época do celular que tu pagava para receber e pagava para fazer a ligação. Para receber também pagava, eu não lembrava disso. Mas isso foi antes dos sorteios, tá? Quando a CRT lançou os primeiros números, que só tinha grandes empresários, políticos tinham, tu pagava para receber e para fazer a ligação. Pagava 2 vezes? 2 vezes. Isso não andava, né? Não tinha nexo, mas era para aquele tipo de mercado naquela época, era assim. Então, os primeiros celulares foram lançados aqui na região nessa época, 94, 95, e depois só veio no crescimento, né? Mas, claro, o celular, aquilo lá, nem mandar mensagem mandava, né? Era só para fazer ligação ou receber. Ou receber ligação. Né? Não tinha despertador, não tinha nada. Né? Era um troço arcaico, grande, com umas baterias que duravam um pouco. Mas que ajudou, né? Muito, né? Eu lembro, a comunicação, principalmente ali no início, eu me lembro que era muito bom, porque antes tu não conseguia, pelo menos, dar uma notícia em casa ou conversar com alguém se tu não se locomovesse ou se tu não tivesse um telefone fixo, né? Às vezes, para tu saber uma notícia ou confirmar alguma coisa, tu tinha que ir até o local. Era complicado, né? Sim. Para o rádio, que nós usamos muito, né? A gente usava o rádio PX até vindo do telefone. E aí imagina, o rádio PX, tu tem que posicionar, eu lembro várias vezes, tu entra no ar, eu era produtor nessa época, e aí eu já falei, não, já se troca o carro, coloca mais pro lado, que era o repórter, né? Mas como não tá chegando bem, não tá chegando bem. Daí ele ligava o carro, posicionava diferente no mesmo local, a antena, né, já se posicionava, agora ficou não mexe. E aí tu deixava o carro estacionado e entrava o carro de PX. A qualidade não era tão ruim, né? Mas agora, com o que tem hoje nem se compara. E o celular deu esta possibilidade de poder falar de outros lugares, só que era muito caro. Então, entrevista comercial, só se grandes lojas para te poder entrevistar. Porque não dá para te fazer enquete, por exemplo, com um celular, né? Você pagava muito caro. E o que aconteceu para o pessoal entender? Era um mercado restrito a grandes operadoras, né? Só que elas estavam presentes em diversos pontos do Brasil. Não era, por exemplo, vou dar um exemplo, a operadora X ela tinha um nome na Bahia, um nome em São Paulo e um nome do Rio Grande do Sul, mas era a mesma. Então não existia o intercâmbio, digamos, para se facilitar as coisas. Então, tu fazer uma ligação intermunicipal ou interestadual pelo celular era horrível de caro. Porque os nomes das operadoras não se conversavam. Digamos assim, não se conversava o A com o B, sendo que o A e o B eram o mesmo. Então, era incrível isso. Então, a partir da privatização da telefonia, quando foram privatizadas essas empresas, realmente a coisa começou a andar. Porque até 96, 97 ainda era complicado tu conseguir uma linha. A partir do momento que entrou aqui no Rio Grande do Sul mais uma concorrência, uma empresa B, que ela, naquele mesmo momento que ela entrou, ela também lançou o celular de cartão, que antes era só celular por conta. Linha. Tu não tinha celular de cartão. Não. Não, né? Não tinha possibilidade de tu negociar, eu quero ligar tantos minutos, não tinha nada disso. Já começava num valor e depois só subia. Então era para poucos, né? Para quem realmente precisava. No momento que teve a concorrência, e depois, posteriormente, entrou mais uma empresa, e mais uma empresa, foram 4 durante muito tempo, daí a coisa começou a andar. E elas trouxeram, me corrija se estiver errado, parece, né? Isso, trouxeram um padrão que já existia fora do Brasil, né? Na Europa, Estados Unidos. E aí nós começamos também a ter uma comunicação diferente, uma comunicação já de primeiro mundo, é isso? Esse sistema de chip, tá? Que hoje é o mais usado ainda, que tu bota o chip no celular, anteriormente não era assim. O teu celular ele vinha com um número já dentro, né? Então para te trocar o número já era complicado. Se tu perdia o celular, tu tinha ele, era muito complicado. Só que esse sistema já existia. O Brasil então optou por um sistema um pouco mais arcaico, por quê? Porque era mais barato a implantação. Um sistema que não era digital ainda, um sistema mais rudimentar. Por que o país optou? Simplesmente pelos custos. O governo calculou que ia custar muito caro já botar o sistema que estava lá funcionando, principalmente na Europa, no Brasil. Então eles optaram por um sistema mais barato. E foi um atraso. Então demorou 4, 5 anos até chegar o chipzinho, até a empresa B implantar o chipzinho, a coisa começar a andar. A partir dali se começou a trazer mais serviços, mas muito poucos comparados com da atualidade. O primeiro serviço que todo mundo gostava era a mensagem. Então, existia o celular que tu comprava sem mensagem e com mensagem. Não lembro de ser o celular com SMS e sem SMS. Sem SMS. No início era assim. Quando ele foi lançado, tu ainda tinha opção.
Era um izinho que tinha. O I era o top. Era o I, só tinha um izinho, né? Então ele tinha o I no final lá da maior fabricante, porque aquele I era o que dava mensagem. Isso foi aos pouquinhos aumentando. Depois veio E mensagem não se pagava, né? Pagava um pacote. Pagava o pacote. Um pacotezinho, não era muito caro, mas sim. tu pagava sim. Pagava. Tu tinha até 100 mensagens para mandar por mês, 30 mensagens para mandar por mês. Mas é muito melhor e mais barato do que ligado aí, né? Isso. E tinha os 3 segundos, né? Como assim? Não lembro 3 segundos. Te lembra? Tu pegava e a pessoa... Me liga, tô... 3 segundos. Aí não pagava. Não pagava. Você ligar para a empresa e diz, me liga que eu não posso te ligar. Isso. E desligava. E não contava. Tá? Porque no final do mês vinha a conta, daí especificava lá, os 3 segundos não contava. E incrível, mas tinha. Era uma malandragem. E vocês não têm ideia de quantas pessoas usavam isso. Isso era muito usado. Sim, muito usado. Não cheguei, não lembro. E as mensagens depois, e depois veio as câmeras, né? Começou então ainda antes de ter celular com chip, daí ainda lançaram um celular com câmera colorida. Tá? Então isso já foi ali começando em 2002. Colorido, porque antes era preto e branco a câmera? As câmeras não tinha. Ruim? Não tinha. Tinha só fora, uns aparelhos que não eram compatíveis com os nossos aqui, né? E daí começaram então o mercado a lançar as câmeras, mas eram horríveis de qualidade, né? Mas lançavam. E daí só foi indo. Foi evoluindo. Foi evoluindo até que começou a vir... Daí entrou o celular de chip, começou a dominar o mercado, a maior empresa do mercado, que era a Vivo, se dobrou ao chip, e daí entrou com tudo e a coisa começou a andar. As 4 operadoras começaram a investir bastante, e foi a partir daí que todo mundo começou a ter celular. Alex, eu lembro dos modelos da Nokia, que hoje nem sei se existe a Nokia ainda, acho que até existe, mas é muito pouco. Existe, agora ela está bem devagar, porque é uma outra empresa que só comprou os direitos do nome. Só os direitos. Essa era muito forte, a Nokia, né? Ela parou no tempo, né? Ela foi engolida. A Nokia, ela veio bem até 2006. Né? Ela era uma empresa muito forte, ela dominava bastante o mercado, só que ela parou. Ela continuou insistindo num sistema operacional deles. Não começou. O que aconteceu? Veio uma empresa chamada Apple. A Apple entrou no mercado e botou o iPhone. Ele foi o celular que ele antecipou 10 anos. O que nós estamos vivendo hoje, digamos que lá em 2006 a Apple já antecipou. Porque lá ela já lançou um celular onde tu tinha como comprar música, tu assinava aplicativos, tu acessava bancos, tu fazia muita coisa. Restrito à Apple ainda, porque eles enxergaram esse mercado. Né? Antes teve ainda algumas outras marcas, né? Que também tinham algumas coisas boas, mas que pararam no tempo. Quando a Apple lançou o sistema, a Nokia não seguiu o mesmo sistema. Continuou o sistema tradicional, antigo. Eles tinham um sistema chamado Symbian, que era o sistema deles, né? E eles continuaram com que eles usavam, né? Esse sistema que eles usavam, e mais um outro sistema que eu não estou recordando o nome, que já há muito tempo que ele saiu do mercado. E eles ficaram batendo naquela tecla, até que não deu mais. Daí a Microsoft comprou a parte celular deles e também tentou implantar um sistema operacional deles, que não deu certo, porque já era dominado pela Apple e pelo Android, que é da Google, né? E o mercado foi se mexendo ali, as melancias se acomodaram por aí mesmo. Ou seja, tu escolhe um ou outro. Tem outros sistemas, né? Mas os sistemas usados mesmo são esses dois e são ótimos, né? Ambos têm algumas falhas, mas ambos são maravilhosos, né? Perto do que nós tínhamos, meu Deus, né? E a tendência é só evoluir, né? Agora a gente está partindo para o sistema IA, né? Que ainda tem muita coisa para se descobrir, mas a tendência é que seja cada vez mais uma ferramenta de trabalho. E são outras coisas que estão acontecendo aí que a gente ainda vai talvez conversar um pouquinho mais, que a gente vai ter que dar uma segurada para ver até onde a gente vai conseguir conviver sem um celular na mão, né? O que é muito produtivo, né? Tu que trabalha direto com os celulares, né? O que facilitou a tua vida, a minha vida, todos nós, né? Tu pagar contas, tu não precisar ir em lotérica, tu ver as câmeras da tua loja no celular, tu vê as câmeras da tua casa, tu vê o trânsito, como é que tá, né? Tu que mora em Estrela, passa tu pelo celular, tu consegue. É maravilhoso. Quando a gente fundou a Eletrocel em 2001, eu ainda morava em Lajeado, né? E depois, quando a gente foi construir casa, coisa e tal, nós optamos por Estrela
por ser mais calmo. E tu vê, hoje eu consigo controlar o que eu quiser, de onde eu quiser, do jeito que eu quiser e a hora que eu quero. Qualquer coisa. Na empresa, em casa, né? Consigo ver tudo que eu preciso. Pelo telefone. E pelo relógio, Pelo telefone e por vários outros equipamentos, né? É uma tendência cada vez maior. Mas existe aquele outro lado, como a gente sempre fala, tecnologia, né? Eu consigo me desligar. A hora que eu não quero olhar o celular, se eu estou fazendo uma hora que eu estou de lazer, eu deixo o celular longe. Mas tem gente que não consegue mais, não. né? E aí existe, inclusive, tratamento para isso, né? Tem algumas pessoas doentes, né? Emocionalmente, principalmente crianças e adolescentes, por causa do telefone, né? É complicado porque cada caso a gente vê, às vezes a própria adolescente, a criança, ele vê ele vê como exemplo quem? Geralmente os pais. Tu tá numa mesa, tu tá entre amigos, às vezes tá conversando, o pessoal não tá conversando, tá no celular, né? Graças a Deus, quando eu tô em horas de lazer, geralmente meus amigos não estão com o celular. E isso é legal. Para mim é legal. Quando eu estou almoçando, estou jantando e sem celular. Mas eu digo isso de livre e espontânea escolha para cada um, né? Sim. Cada um vai escolher o que é melhor para si. Como eu trabalho com celular, eu uso muito o celular. Né? Vai ter que ter um limite, né? Mesmo para isso, né? Mesmo assim, mas chega um certo horário que às vezes a gente diz, não consigo mais, sabe? Até os olhos cansam, a mente cansa, o corpo cansa, né? De tanto usar o equipamento. E então existe uma coisa que eu acho que vai ter uns regramentos. Já começou com essa notícia boa de cortar celular em escola, que veio essa semana. Espero que realmente seja, não só para inglês ver como se fala, né? Mas que seja para de fato, que se dê uma orientação. A minha filha, por exemplo, não vai para o colégio com celular. E ela nem gosta também. É mesmo? Que bom, isso é raro, hein? Não. Qual a idade dela? 14. 14, é. Isso, não faz questão de ir. Às vezes a gente até pede para ir, mas deixa no silencioso, deixa desligado, igual, né? Mas faz parte, mas ela não gosta. Mas ela usa bastante celular, mas eu vejo que usa menos do que outros da mesma idade. Bom, tu diz que às vezes se desliga bastante e precisa se desligar pela correria que é, né? E junto com a tecnologia tem que estar sempre pesquisando, estar atento. Um dos teus hobbies é escrever, não é? Eu gosto... Estou aprimorando. Né? Na verdade, eu gosto da latinha, né? Gosta? Né? Gosto de conversar, eu participei anos e anos na Independente, já participei do Contraponto, né? Quando o Jaci apresentava, já fui colunista de jornal, estrela em 2 jornais, participei também em programas da antiga Rádio Alto Taquari. Né? Então, isso eu sempre gostei. Participou do programa de esportes da rádio também, né? Comentarista, não era? Da Independente? Da Independente. Eu participei durante 14 anos como comentarista light ali, só nos domingos ali, como uma forma mais descontraída no programa do Rodrigo, né? No domingo. Mas isso, que nem chega a um certo momento, também vai cansando, né? Porque tu também... E domingo de manhã, né? Mas era um hobby, né? Mas o que eu mais gostava mesmo era de escrever. Eu gostava muito de escrever em jornal. Sempre gostei muito de escrever, que eu acho que é onde eu me saio melhor nas letrinhas, né? Mas jornal hoje em dia é uma mídia um pouquinho diferenciada do que era 20, 30 anos atrás, né? Mas era muito interessante. Desde guri eu escrevi, então, né? Participei de coisas bem interessantes quando era guri, né? Que hoje, infelizmente, a própria sociedade vai diminuindo essa participação dos jovens. Eu não sei se é culpa dos jovens ou se é culpa da gente. Que não abre as portas, não incentiva. Não incentiva o jovem, né? Então a gente participou de bastante coisa, mas realmente um dos meus hobbies é escrever. Tanto é que tu trouxe um livro aqui, né? Eu trouxe um livro aqui que não é o meu principal ainda, né? Mas é o meu primeiro. Que legal. Parabéns, o primeiro. Ele é um livro que ele conta a história de um clube lá de Santa Cruz. Daí tu me perguntou, mas tu não estava escrevendo sobre o Estrela? Isso aí. Eu estou escrevendo sobre o Estrela já há 3 anos. Tá? Mas este livro aqui é uma oportunidade que me surgiu. Tem um amigo chamado Júlio Bove Diogo, que é lá de Santos, é um médico e é escritor de futebol. Ele disse, Alex, vou te convidar para um projeto. Vamos escrever sobre o clube lá, o Santa Cruz. Eu disse, mas o Santa Cruz é um clube centenário. Eu disse, não, é um outro Santa Cruz. É um clube que existiu de uma fusão entre o Avenida lá de Santa Cruz e o Santa Cruz Futebol Clube, que é então essa associação Santa Cruz de Futebol, que ela existiu durante esses anos aqui, de 72 a 78. Então ficou mais fácil para escrever. Que eram 6 anos de história. 6 anos de história deste clube.
tá? Que ele era amarelo com azul, como tem na capa do livro. Então aqui tem estatísticas do clube, é um pouquinho de história e mais estatísticas. Legal. Conta todos os jogos do clube, né? Então é uma coisa que eu vou deixar para a cidade lá de Santa Cruz como um presente nosso lá, né? E é uma coisa que a gente, como eu faço parte de uma associação, a APFUG, que é a Associação dos Pesquisadores de Futebol do Gaúcho, né? Isso a APFUG então vai deixar lá para a cidade de Santa Cruz como um presente. E é o meu primeiro livro. Que legal, né? Obrigado por ter trazido ele, parabéns. E isso obviamente abriu portas e experiências para o teu próprio livro, né? E é diferente escrever estatística, eu vou escrever um romance, né? Ou seja, eu escrevo como eu quero. Isso. Agora, estatística tem que estar muito aqui, o estatística aqui, digamos que ele é um pouquinho mais fácil. Mais fácil, eu acho mais fácil. Porque, mas não dá para errar, né? Porque a estatística está lá, eu só tenho que conferir. Por exemplo, aqui eu fiz mais de 1.200 páginas de pesquisa para escrever esse livro. Tá? Tenho 1.200 catalogações desse clube. Fora as que o Júlio também tinha lá. Tá? A gente comparou as nossas duas e a gente montou o livro. Tá? Então aqui tem todos os jogos. Conta um pouquinho da história. E daí, desde o primeiro jogo até o último e o final do clube. Que depois voltou a ser a Avenida em Santa Cruz. Né? Voltaram a ser, eles nunca deixaram de existir, eles tinham se fundido para ter essa associação. Tá? O livro que eu estou escrevendo, que é o meu xodózinho, né? Está há 3 anos empenhado. Esse livro não. Esse livro é um livro que eu estou buscando. Além de ser um livro de futebol, é um livro de história. Né? Um livro que conta um pouquinho da cidade de Estrela, conta histórias que aconteceram lá com esses jogadores, a influência dos clubes, tanto o Lajadense, o São José, o Estrela, na própria sociedade. Por quê? Geralmente quem participava nas diretorias desses clubes, prefeitos, juízes, pessoas importantes da sociedade sempre estavam presentes. As famílias estavam presentes. Como se fosse hoje um time do interior, que tem muito ainda nas comunidades, né? Tem. Então esse resgate eu estou fazendo lá do início e venho contando. Vou contar ano a ano, algumas histórias, algumas curiosidades. Muitas entrevistas eu já fiz, já percorri algum chão já, né? Tenho entrevistado muitas e muitas pessoas, né? Então, e cada vez que eu vou entrevistar, me deixa melhor, porque eu conheço muitas pessoas. Eu já entrevistei pessoas de 96 anos, 94, agora há poucos dias atrás, 93, 91, e jovens também, né? Mas eles sempre vão me contando as histórias. Para se fechar uma história, às vezes tem algumas lendas, né? Tem. E as lendas às vezes não se confirmam. Mas algumas se confirmam, das brigas entre Lajado e Estrela e coisa. Meu pai alguma vez atravessou o Rio Anado. Então foi um dos que apanhou, então. Um dos que apanhou. Mas diz que o pessoal da Estrela também atravessou nada depois. Não, mas era normal. Era um apanhava lá, outro apanhava aqui. Mas era, eu acho, meio folclore. Acho que já brigar por brigar. Ninguém deu um tapa, hoje vão dar, sabe? Umas coisas exageradas. Mas, na verdade, por exemplo, a coisa chegou a ser tão acirrada nos anos 40 que ficou alguns anos sem poder jogar. Sem poder jogar. Foi proibido pela Secretaria de Justiça do Estado o clássico... Cidade Estrela, Cidade Lajado. É mesmo, eu não sei, olha que interessante. Foi proibido. Não podia ter jogo. Não podia ter jogo, porque estava sempre demais e as autoridades também já estavam, né? Cansadas de ter que apartar a briga. Isso. Daí, então, pelo bem de todos, eles lá no campo da Baixada da Estrela foi feito o Torneio da Paz. Então, reuniram as duas diretorias, fizeram o Torneio da Paz, resultado... umas 7, 8 pessoas no hospital. No Torneio da Paz. No Torneio da Paz. Várias brigas, gente se escondendo embaixo do caminhão e coisa e tal. E esse foi o Torneio da Paz que existiu. Não deu certo. Não deu certo. E continua assim até os anos 80, com bastante rivalidade. Bom, para quem tá acompanhando, talvez não saiba toda a história, Lajado e Estrela sempre tem uma grande rivalidade no futebol. Né? Como tem o rio, que quem não é daqui do Vale, tem um rio que separa, ou alguns dizem que unem, né, as duas cidades. Esse rio, muitas vezes, então quem ia jogar em Estrela, aí jogava lá, apanhava, tinha que atravessar o Rio Anado, não dava tempo de pegar o carro, a moto, né, na época. E quem jogava, o de Estrelense, jogava em Lajado, a mesma coisa, atravessava nada. É porque não tinha ponte, né? Não tinha ponte, perfeito. A ponte é perto dos anos 70, foi inaugurada, né? Então isso, a coisa ficava de uma maneira meio
grotesca, né? Tanto quanto tu passar para um lado como para o outro para tu voltar era complicado. Ou a nado, pegar o caico e isso foi um bom tempo, né? A ponte ela veio amenizar depois das coisas, né? Mas ela foi tem muita história confirmada. Deixa eu perguntar de um amigo nosso em comum, do Lui. O Lui tem uma foto que ele levou para a rádio, inclusive, uma foto lindíssima, né? Tirada do fundo do gol, em que ele está todo esticado, pegando a bola num campeonato, aí aparece ele pegando a bola e ele esticado, assim, claro, jovem, né? O Lui tem 80 e poucos anos hoje, e ele levou para nós várias vezes essa foto, falar, a história dele vai estar no livro, não? Eu ainda não entrevistei o Lui, porque como o Lui é mais fácil, né? Tá em casa, né? Tá em casa, e eu tô deixando esses mais conhecidos por último, mas eu tenho essa foto, tenho várias fotos do Lui, tem, essa foto é maravilhosa, né? Essa é uma foto digna de livro, não tem como deixá-la fora, né? Mas é uma defesa espetacular do Lui. Né? E ele realmente foi um bom goleiro. Ele disse que de um jogo, claro, folclórico, eu não sei, né? Que foi o Estrela jogar contra o Grêmio, né? Porque o Estrela fez vários jogos importantes e tal. E aí diz que o Lui levava o gol e sempre foi torcedor do Grêmio, dele levava o gol e vibrava. Esse jogo terminou 6-1. 6-1, tu lembra, Dani? Pegou na história. Tem todo catalogado os gols, tudo, e terminou 6-1. Isso foi a maior recepção. Logo, tanto do Grêmio quanto do Inter, eles fizeram recepções que tinham 7, 8, 10 quilômetros de carros dentro da BR, que não era nem asfaltada ainda, para receber as pessoas. Tá brincando? Até a Estrela. Então era um clássico mesmo, né? Um jogo ficou na mas eu história, digo assim, né? era um evento, né? Era uma coisa que unia toda a comunidade para tu receber os times de Porto Alegre. Isso é muito importante. É verdade, né? Sentir o calor, né? Qual é que é a minha ideia, né? Eu estou fazendo ainda, terminando, é muita coisa, né? Então eu já venho... Tô vendo, nem era para nós falarmos de livro, mas as histórias são tão legais, né? Eu não era, digamos assim, eu não tinha ainda a previsão para quando eu quero entregar... Eu tenho a previsão para quando eu quero entregar o livro, mas eu vou ter uma previsão para até quando vão essas entrevistas, né? Eu quero fazê-las no máximo até outubro desse ano. Quero lançar esse livro em novembro do ano que vem, lá no Memorial de Estrela, tá? E ali nós vamos querer trazer pessoas, então, do clube, imprensa, vamos fazer uma coisa para... Daí o clube vai estar fazendo 95 anos, né? 95. Isso. Uma forma também de lembrar o clube que hoje não está em atividade. Não tem esquecimento, né? E está documentado. Então é para ser uma coisa para a comunidade e também homenagear essas pessoas. Eu já fiz várias. Eu tenho, para quem quiser acompanhar o trabalho, a gente tem um Facebook. Que a gente tem eu só tenho um Face porque não dá tempo de botar em Instagram, em outras coisas, senão não consegue viver também, né? Eu tenho um Facebook, Estrela Futebol Clube, Estrela RS. Está lá no Facebook. Deve ter quase 1000 publicações de fotos, histórias, quem já jogou. E ali também tenho já várias homenagens que eu fiz para algumas pessoas que eu fui pesquisar sobre elas, né? E ali eu fiz um histórico delas e elas geralmente, os familiares, alguns já falecidos, os familiares ficam muito agradecidos, mas eu que tenho que agradecer sempre por eles poderem me dar a oportunidade de escrever sobre aquela pessoa. Que legal. E não deixar cair no esquecimento. Valorizar, né? E não deixar cair no esquecimento. Alex, mas olha, tem tanto, a gente nem ia falar sobre livro, acabamos falando bastante sobre o livro, coisa boa, né? Como é que tu vê o mercado, né, hoje do conserto do telefone? Nos Estados Unidos, há algum tempo eu lia, até para poder falar contigo, de que o telefone tem sido quase que descartável nos Estados Unidos. Claro que é outra realidade, é outro padrão, é outra economia. No Brasil vai acontecer isso ou ainda tu vai não só vender o telefone, vai consertar o telefone, arrumar ele por muito tempo? Eu acredito que até possa diminuir um pouco essa questão da manutenção do celular, né? Mas acho que não vai chegar a esses níveis que tem de Japão, principalmente Europa e Estados Unidos. Eu já fui nos Estados Unidos uma época atrás, e isso há muito tempo atrás eu fui, e lá já era descartável o celular. Já era? Já era. Eu fui lá em 98, fiquei um tempo lá. Tanto que eu trouxe de lá, na época, acho que uns 10, 12 celulares que eu ganhei. E lá já não tinha valor. E aqui? Aqui continuava tendo... Não, na época aqui o celular era muito caro. Como é até hoje, vários modelos, né? Mas lá já era descartável. Lá eu cheguei lá, o pessoal faz, não, isso aqui vai pro lixo, isso não. Dá para mim que eu tô levando. Isso aí. Daí chegava aqui e comercializava, porque eles me deram. Então eu disse, mas vocês fazem o quê? Não, é que a operadora já dá para nós. E lá isso já é há muito tempo, tá?
O que eu acredito aqui que não dá para tudo se desfazer, deixar às vezes de fazer uma manutenção do celular pela quantidade de dados que tem dentro dele também, né? Tu perde muita Tu coisa. perde muita coisa. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu nem queria usar mais, mas eu precisava arrumar ele porque eu tenho muita coisa. Às vezes, foto de família, documento importante, enfim, tem o dia a dia da pessoa, né? Então, eu acredito que o mercado ele possa dar uma estagnada, que inclusive ele já está dando uma estagnada já há uns 2, 3 anos, né? Mas vai parar por aí, mas não vai chegar nesse momento de começar, eu não quero esse celular, vou largar. Pelo simples fato, também tem celulares caríssimos no mercado, tem, né? Cara. E existe hoje a manutenção para todo tipo de celulares? Não? A gente presta, iPhone a gente presta consegue? a manutenção para qualquer tipo de celular. Qualquer tá? marca? Qualquer marca, qualquer modelo, tá? Inclusive, a gente tem um laboratório... eu sempre falo, a Eletrocel ela não é a mais bonitinha. Se tu vai lá, tu não vai estar, sabe, aqueles algodão doce na entrada, luzinha colorida, musiquinha, ou ali uma música indiana para acalmar os ânimos. Não, a gente está lá para trabalhar, né? Né? Para trabalhar. A gente tem manutenção em alto nível de iPhone, por exemplo, um dos poucos que fazem isso na região. Hoje a Eletrocel, se eu não estou enganado, nós somos a empresa mais antiga do ramo de celular. Porque eu conheço quase todos os mercados, lá de Arvorezinha até Taquari, aqui na nossa região, conheço, são todos amigos, né? Então, são toda gente que vieram depois de nós. Muitos tinham na mesma época, mas não continuaram, as empresas fecharam. A gente está lá desde 2001, então, que eu me lembre, a nossa empresa é a que mais tempo está no mercado atuando. Mas estamos ali, eu sempre falo isso e também falo que a gente não está ali, a gente também erra, né? A gente está ali, às vezes, a gente continua aprendendo todos os dias. Por isso que todos os dias é um aprendizado. Sempre falo para o meu colega mais novo de trabalho, tem 8 anos dentro da empresa, né? Então, a própria equipe já se conhece para trabalhar e eu sempre digo, a gente vai aprender, todos os dias tem uma novidade. Todos os dias vai ter um erro que tu vai corrigir, todos os dias vai ter um acerto que tu vai incluir no teu conhecimento e assim vai indo. E a gente vai se aprimorando, a gente tem os equipamentos, a gente presta muito serviço para lojista, bastante serviço para lojista e também bastante serviço para empresas, né? Então, o mercado ele está um pouco estagnado, é anormal dentro, né? Mas os celulares hoje, como fazem parte do cotidiano, acredito eu que ele vai se manter esse sistema dos concertos. Não vai decair tanto como anos atrás. A gente tinha quantas eletrônicas a gente tinha aqui em Lajeado? Sim. De TV, de rádio, de concerto disso, daquilo. Hoje, praticamente, tu vai pegar uma ou duas localizadas, umas que ainda né, conseguiram resistir ao tempo. Mas acredito, pela tecnologia, o celular não vai acontecer a mesma coisa, que ele ainda vai ter um bom tempo ainda de mercado, né? Bom, tomara que dure até eu me aposentar, pelo menos. Né? Que tá quase, né? Tá quase. Não falta quase. Muito, né? Uns 30 anos. Começou cedo, né? Começou cedo. Ô, Alex, hoje existe quantas empresas que vendem telefones? Tu tem noção em quantos telefones no total tem à disposição do mercado e quem em muito? Empresas, tu quer dizer marcas? Marcas. Tem várias, né? Mas uma das coisas que dá para dizer é que existe mais celular do que gente no Brasil, né? Mais celulares? Sim, tem mais celulares. Há um pouco tempo atrás, a Anatel divulgou lá, tinha mais linhas do que pessoas, né? São mais de 210 milhões. Então. Tipo assim, às vezes... E acho que é normal. Às vezes tu vai lá, tu vai viajar, tu quer pegar um número pré-pago, ali tu bota o número pré-pago, depois tu larga de mão e até ele dá baixa, então é normal. Sim. Hoje as maiores empresas do mercado são a Apple, né? Samsung, Xiaomi, Motorola. E tem até outras pequenininhas, tem as nacionais, Multilaser, Positivo, Infinix, tem várias marcas. Multilaser, né? Melhorou o telefone porque era bem... São umas bem empresas precário, que... né? Hoje eles já não têm, assim... É difícil hoje tu pegar qualquer dessas empresas que tem um telefone simples, tá? Porque geralmente essas brasileiras, elas estão atreladas a marcas internacionais. Elas fabricam, às vezes, com o nome delas ou botam o nome dessas empresas no produto delas. Que elas fazem muito disso, né? Então, a Infinix é uma empresa dessas, que são aparelhos novos agora, já um pouquinho bastante conhecidos no mercado, já vem com uma tecnologia maravilhosa. Tá? Mas aí tem outro problema que a gente vê muito, principalmente na gurizada. Tem um vídeo na internet até mais antigo, em que um cidadão sai caminhando, né? E aí ele vai numa mesa, tem 4 jovens. Daí ele olha, os 4 estão com iPhone.
Daí diz, vocês estão aqui, sim, todos com iPhone. Vocês vão comer o quê? Não, nós não temos dinheiro para comer nada. Mas estão de iPhone. Então, essas empresas que não têm nome ainda, também não são procuradas por uma questão de status, né? Também. Às vezes até o que eu acho não acho algo inteligente ter um celular por causa de status. Mas é o que vende muito no Brasil. Sim. O status eu já vi várias piadas do pessoal. Tu deve receber muito, né? Trabalha com isso. Né? E daí não é uma coisa viável se tu vai analisar, né? Tu tem um celular de 8, 10 mil, daqui a pouco tá faltando alguma coisa na tua vida, talvez tu terminar de pagar uma faculdade, talvez seria melhor se preparar antes para depois chegar lá e ter o prazer de poder comprar e dizer, eu posso comprar, né? Mas realmente isso acontece muito. As duas marcas mais famosas do mercado, a Apple e a Samsung, né? A Apple tem esse quê de ser um celular elite, né? Mas, em compensação, é um sistema mais simples de usar de todos. Mais simples, porque ele não vem com propaganda, é direto para usar. Eu acredito que seja o mais simples. Mas eles conseguiram transformar aquilo ali num status. É a marca Apple, ela praticamente vale quase uma economia do Brasil. O top standard. Hoje é a marca mais valiosa do mundo, né? A própria marca é mais valiosa. E essa empresa, se vale como exemplo, ela esteve quebrada, né? Nos anos 80, praticamente ela esteve na falência quando ela trouxe então seu fundador novamente para dentro, Steve Jobs, para reerguer. Foi ali que ele começou uma revolução de novo dentro da empresa. Ela esteve quebrada, né? Ela tinha lançado produtos que eram muito caros, que não acompanhavam o mercado, e muito produtos no portfólio dela, e ela veio e se refez, né? E está aí uma grande empresa hoje. E hoje é a empresa mais valiosa até pouco tempo atrás, isso muda toda hora também, né? Mas é a empresa mais valiosa do mundo, com as maiores rentabilidades, e não vende tanto, né? Ela vende X valor do mercado, ela tem uma participação enorme no mercado. Mas como o produto tem um valor agregado. O valor agregado dela é muito grande para a própria empresa. Ela consegue, digamos que, vender água normal com água saborizada, como água saborizada. E o produto é realmente muito bom. Certo. Né? Alex, muito obrigado por ter vindo aí no podcast. Nós temos que falar mais. Eu vou deixar porque quero te entrevistar sobre o livro e trazer as histórias aí de Estrela, né? E quando tu lançar, por favor, lança aqui no programa também para a gente poder te entrevistar. Se tu me pagar um cachê tão bom quanto hoje, eu retorno. Óbvio, certamente. Eu retorno, tá? E daí eu venho aqui contar sobre o livro. Quero agradecer o convite, né? Sabe que é difícil eu aceitar. Não é muito de falar, já foi mais tranquilo para falar. Precisamos de alguém para o contraponto na segunda, eu vou. Depois, precisamos de alguém com contraponto na quarta, né? O programa da rádio de debates. E tava o Alex lá. Depois o Alex disse, não, eu tô mais tranquilo e tal. Que bom que aceitou vir aqui, né? A gente, às vezes, também falta tempo. Depois, fora do ar, te conto o que eu já fiz hoje. É mesmo? Né? Foi. Então, às vezes falta um pouquinho de tempo, mas eu espero que esse teu trabalho continue. Tu sabe que a gente é amigo de tanta... É verdade. Até quando tu era menor ainda, né? Desde pequenininho que a gente se conhece, né? Eu cresci e tu não, né? Jovem, né? Sem cabelo branco, né? Então, eu ia cobrar, eu era boy da rádio, ia cobrar lá, ia levar o celular da rádio, ia levar o negócio do Jovino para te consertar o celular. Olha, muito tempo mesmo, cara. Mais de 20 anos. A rádio dependente, para terminar o assunto, eu sempre vai estar assim, uma coisa muito presente na minha vida. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui até lá, olha por quem eu fui recebido. Pelo seu Lauro Miller. Gente, um guri... Um bostinha, que nem a gente falava, de 16 ali estudando segundo grau para fazer E foi lá fazer o quê? A gente foi lá conversar sobre a rádio, para fazer um trabalhinho de trabalho de música. Ele que recebeu você. E o seu Lauro que me recebeu. Não, somente ele me recebeu na salinha dele como se eu fosse, né? Autoridade. Uma autoridade. E isso ficou para sempre na minha mente, né? Então, e aquilo ali, então, é uma coisa fantástica. Muito obrigado, Joel, e a gente vai se conversando. Quando precisar aí alguma coisinha, a gente está sempre à disposição. A empresa está lá no mesmo lugar, na Benjamin 1737, de frente ao MEC do Florestal. Pode falar lá com nossos colaboradores, a Jaque, que é nosso patrimônio já, né? Faz anos que é a Jaque. Né? O Leonardo e o Marcos também são nossos colegas lá. A gente está lá para ajudar, como eu sempre falo, né? Qualquer coisa que a gente não conseguir ajudar, a gente vai encaminhar para uma outra pessoa para ajudar.
atende crianças e até pessoas de 80, 90 anos todos os dias, há 24 anos. Esperamos ficar mais um tempinho no mercado, né? Vamos ficar, empresa forte, muito bem. Muito obrigado, já pelo convite. Eu que agradeço. Esse Alex de Castro, né, diretor da Eletrocel, escritor também, né, e amigo já de muito tempo aí. Obrigado, Alex. Bom, compartilhe, comente esse vídeo e pode nos sugerir, inclusive, quem gostaria que viesse aqui participar do programa, que a gente trouxesse para bater um bate-papo com a gente. Um grande abraço e até semana que vem.